e também aí através do nosso aplicativo, tá? Não somente isso, mas também através aí da Rádio 87,9. E, portanto, você é o nosso convidado todo especial para nos acompanhar nesta manhã de terça-feira, no seu programa EBD no Rádio. Como o nosso programa EBD no Rádio, ele tem uma dinâmica um pouco diferenciada do programa Saudosa Lembrança, nós queremos abraçar e cumprimentar a todos que estão na nossa escuta, tá? Não vai ser possível estar atendendo os pedidos musicais, como a gente sempre faz aqui no programa Saudosa Lembrança. Mas, muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação. Fique conosco, porque até às 8h30 nós estaremos aqui levando a palavra de Deus ao seu coração. E nessa primeira canção dentro do nosso programa que eu quero oferecer a você que está nos acompanhando, eu quero oferecer aos nossos professores que também estão na escuta do nosso programa, nosso muito obrigado. Quero oferecer para os nossos coordenadores da nossa escola dominical, oferecer para os nossos secretários, para os nossos professores e para os nossos dirigentes também, que são, o professor número 1, professor nato da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Quero oferecer essa música a todos os trabalhadores da escola bíblica dominical da Assembleia de Deus em Bacabal. Vamos de música, meu amigo Leomar Gomes, e voltamos já, já. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Se faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Muito bem, estamos de volta aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio, nesta manhã de terça-feira. E comigo aqui no Zap eu tenho a irmã Vanderleia, ela que é a nossa amiga, irmã em Cristo, ali na Oásis de Deus, né? E ela está ligadinha aqui no nosso programa, tá certo? Está mandando um abraço, uma luz especial aqui para todos nós aqui no Zap. Aí, meu amigo Zé, acompanhando o Zap, Vanderleia, bom dia, Paz do Senhor. Estou ligada aqui no programa EBD. Muito obrigado, irmã Vanderleia, por sua audiência, obrigado por sua participação aqui conosco no nosso programa EBD no Rádio, tá certo? E essa música especial que você acabou de ouvir, eu ofereço para a senhora e para toda a sua casa, nesta manhã de terça-feira, aqui ouvindo a nossa programação. Comigo também no Zap eu tenho a irmã Graça, direto ali da Santos Dumont, tá certo? Irmã Graça nos acompanhando, ela que sempre está aqui na nossa programação. Não perde uma só programação nesta manhã de terça-feira, tá certo? Meus irmãos, estamos chegando já na lição de número 4 para o próximo domingo, tá certo? Domingo agora, a nossa lição de número 4, na classe dos adultos, e ela tem o seguinte tema. A lição da classe dos adultos, ela está subordinada ao tema que é mais uma pérola dos ensinos da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Jesus, o pão da vida. E o nosso texto áureo está em João 4:6-48, que nos diz: eu sou o pão da vida. E a verdade prática de Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Portanto, esse é o nosso assunto que vamos estudar no próximo domingo, isso na classe dos adultos. E você, meu irmão, você, minha irmã, não pode ficar de fora da nossa escola bíblica dominical, tá certo? Não pode. A EBD é uma fonte de aprendizado, a EBD é uma fonte de conhecimento, a EBD é uma fonte de inspiração. Ela treina obreiros, ela treina trabalhador, prepara para o ensino da palavra de Deus. Portanto, você não pode ficar de fora, né? Quero convidar o meu amigo Osaías Alves, está aqui comigo, para estar nessa manhã de domingo na escola dominical. Não apenas levando as crianças, viu, seu Zé? Não apenas levando as crianças, mas ficando na EBD, tá bom?
E esse é o seu programa EBD no rádio, que tem essa missão de estar socializando com você os conteúdos quando está estudando no próximo domingo. E como eu disse aqui dentro do nosso programa, a nossa dinâmica do nosso programa é um pouco diferenciada, mas mesmo assim a gente ainda atende você que pode entrar em contato conosco através do Zap, e a gente ainda pode oferecer mais uma música aqui dentro do nosso programa nesta manhã de terça-feira, e a gente volta trazendo aqui o resumo da lição da classe dos adultos, juvenis e dos jovens, tá bom? E esse programa, como eu sempre digo aqui, ele tem a missão, meu irmão, tem uma missão especial. E qual é, pastor Ribamar? É a missão de te fazer um aluno da IBD, tá certo? O nosso propósito aqui é divulgar a escola bíblica dominical para que você, meu irmão, minha irmã, possa frequentar uma de nossas salas e ser ricamente abençoado. Porque a escola bíblica dominical é uma bênção de Deus e é responsabilidade nossa. Portanto, você não pode ficar ausente desta fonte de ensino. Léo, vamos tocar mais uma música aqui dentro do nosso programa, meu amigo Leomar, e voltamos já trazendo aqui o resumo da classe dos juvenis, tá? E lembrando que a EBD ela funciona em todas as escolas, em todas as Assembleias de Deus de Bacabal, algumas de 8 às 10 e outras de 9 às 11, tá bom? Não sei qual bairro que você reside, dependendo do bairro que você residir, veja lá o horário que a sua escola dominical funciona, tá bom? Então vamos de música, Leomar Gomes do Espírito Santo, e eu volto já. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa nesta manhã, tá certo? Muito obrigado por sua audiência, obrigado a você que está aí do outro lado, obrigado a você que está nos acompanhando, né? Esse programa ele existe porque tem você aí do outro lado que está na nossa sintonia, tá? E nesta manhã de terça-feira eu quero abraçar também, não posso deixar de abraçar a irmã Terezinha, também na Oásis de Deus, que é, assim, uma ouvinte excepcional, tá? Irmã Terezinha é uma ouvinte excepcional, que não perde o seu programa. Assim como ela, eu tenho a minha esposa, irmã Raimundinha, também sintonizada conosco ali no Setuba, na rua Antônio Rodrigues, também acompanhando a nossa programação. Um beijo no coração, minha querida. Deus te abençoe nesta manhã de segunda e terça-feira, tá? Quero abraçar também, ligadinho conosco nessa oportunidade, a irmã Raimundinha, também ali na Trise dela, ela que é mãe do meu amigo Leonardo, que é um dos nossos parceiros aqui da nossa comunicação, né? Faz parte da Acadeb aqui no nosso estúdio, tá bom? Meu amigo Leonardo, famoso Leozinho, né? Mas se refere aqui ao Leozinho, que é para diferenciar do Leomar, né? Então, um abraço, meu amigo Leonardo, e a mamãe dele, irmã Terezinha, que está nos acompanhando na Trise dela, na Avenida dos Araújos. Na Trise dela também, não posso deixar de mencionar, a aluna número 1 da EBD, a irmã Maria de Jesus, conhecida como irmã Zu. Trabalhamos aí na coordenação da IBD da Trise dela por volta de 9 a 8 anos, tá? E a irmã Zu, todo ano, recebia o seu belo certificado de participação da Escola Bíblica Dominical. Uma aluna aplicada, faça chuva ou faça sol, a irmã Zu está lá na IBD aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Irmã Zu, Maria de Jesus, mãe do pastor Joabe. Então, um abraço aí na rua Maneco Mendes. A irmã Maria de Jesus, que continua, com certeza, continua sendo essa aluna aplicada aí da Escola Bíblica Dominical na congregação Canaã, bairro Trise dela. Por falar nisso, um abraço ao coordenador de lá, que é o irmão Júnior, que é a irmã Francisca, tá certo? Irmão Júnior e a irmã Francisca, que são os nossos coordenadores da EBD ali no bairro Trise dela, tá bom? Um abraço aos coordenadores de todos os bairros, tá certo? A esses empenhados servos de Deus, servas de Deus, que fazem a escola bíblica acontecer a todos os domingos, tá? Um abraço ao irmão Costa, tá? Que é o coordenador da EBD lá na EFATA, o irmão Costa, a irmã Miriam, a irmã Cíntia, tá certo? A Aura Cíntia, secretária da EBD, ali no bairro Coab 3, tá certo? A EBD lá é uma EBD abençoada, tá certo? Um abraço ao irmão Costa e um abraço a todos os professores ali da Coab 3, congregação EFATA,
Tá bom? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço também para os coordenadores da EBD do meu amigo Leomar. Meu amigo Leomar, lá ali no bairro da Esperança. Eu vou sempre associar o bairro ao nome da congregação, Bairro Esperança. Congregação Monte da Transfiguração, tá certo? Lá eu tenho o coordenador da EBD lá, tem meu amigo Isaías, que faz a função de coordenador da EBD, né? Quem é Leomar lá? Ainda é o Vicente, que é o coordenador lá, o novo coordenador da EBD lá. Ainda é o Vicente ainda, né? O Vicente e o Isaías, que fazem a coordenação da EBD ali no bairro da Esperança. Congregação essa dirigida pelo meu amigo diácono, um bom diácono, Leomar Gomes, do Espírito Santo, tá bom? Leomarzinho, prepara mais uma música aqui dentro do nosso programa e eu volto já. Aí sim, de maneira ininterrupta, fazendo o comentário da lição. Comentário não, apresentando aqui o resumo das aulas que vão estudar no próximo domingo, da classe de juvenis, de jovens, de adulto, tá bom? Essa música especial a você que está conosco na nossa sintonia. Muito obrigado, bom dia na paz do Senhor Jesus. Estudar a Bíblia, Muito bem, você ouviu essa belíssima canção tocada pelo meu amigo Leomar Gomes, do Espírito Santo, aqui dentro do nosso programa. Ele que está operando ali no Master hoje, tá bom? Meus irmãos, como eu tenho dito para vocês, sempre nesse programa, nesse trimestre, não foi possível ainda nós estamos trabalhando com o podcast, realizamos só uma vez, mas há um propósito de estarmos realizando os podcasts aqui dentro do nosso programa. Por isso, desde já eu convido onde estão os nossos professores, né, nossos teólogos, para virem aqui conversar conosco, trazendo esses temas importantes, conversar sobre eles aqui dentro do nosso programa. Tá certo? Domingo, na terça passada, trouxemos o pastor Pablo Henrique, que esteve aqui conversando conosco, tá bom? Então, queremos convidar você, professor da EBD, para estar aqui no nosso podcast, conversando com a gente sobre a nossa lição. Meus irmãos, está nas minhas mãos, você que está nos acompanhando, que vai acompanhar pelo nosso canal, né? Falar nisso, meu amigo Osaías, se inscreva lá, rapaz. Para 1 milhão ainda falta 800 mil ainda, 800.900 e não sei quantos. Então hoje nosso canal, irmão, é só para guardar os nossos vídeos, né, mensagem, para nós passamos como dirigente, tá bom? Então, mas se você quiser se inscrever aí, vá lá, se inscreva, tá? E participe conosco aí no nosso canal Querigma Bacabal, bote aí no YouTube, que vai aparecer o canal do Querigma, tá bom? Meus irmãos, a lição dos nossos juvenis nesse trimestre está trabalhando o Novo Testamento, né? Uma caminhada pelo Novo Testamento. Mostro aqui para você, o tema da lição dos nossos juvenis, que é uma classe que vai de 15 a 17 anos. Sempre lembrando aqui dentro do nosso programa que desde berçário até juvenis, que é de 15 a 17 anos, essas classes funcionam como um curso bíblico, né? Por exemplo, a lição de juvenis, ela é composta por 12 revistas. Findada as 12 matérias, as 12 disciplinas, volta novamente para a disciplina de número 1. Portanto, e se porventura algum aluno já viu todo o curso bíblico, é hora dele ser encaminhado para a classe dos jovens, que é de 18 a 24 anos, onde os temas são livres, não é mais um curso bíblico preso dentro de uma grade curricular, tá bom? Então, essa classe, já estamos na lição número 2, voltou esse ano, ela voltou. O primeiro trimestre foi a lição número 1, que foi uma viagem pelo Antigo Testamento, e agora a lição número 2, uma viagem pelo Novo Testamento, tá bom? Então, é interessante que o meu professor saiba disso e fique atenado com esses conteúdos que estão apresentados aqui dentro da nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, a lição do próximo domingo, estamos trabalhando a lição de número 4, que tem como tema, deixa eu só informar para o meu irmão rapidinho aqui, o tema da lição de número 4, vamos estar estudando no próximo domingo, na classe dos nossos juvenis, que é de 15 a 17 anos, tá certo? A lição número 4, ela tem como tema a cronologia do Novo Testamento, tá certo? E o objetivo dessa lição, meu amado irmão, meu amado professor, é entender a história da compilação
né, dos livros do Antigo Testamento, como eles foram formados, como eles foram criados, como foram encaixados no cânon sagrado, tá certo? É importante os nossos alunos conhecer isso, tá? Dessa faixa etária. Saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Novo Testamento, até porque o Velho Testamento, aliás, porque o Novo Testamento foi escrito a partir do Cristo, né? A partir de Jesus, que foram relatados os seus atos, as suas ações, e mesmo depois da sua ascensão, da sua morte, da sua ressurreição, a obra continuou, né? Fecha o Evangelho, que é os livros de Atos dos Apóstolos, tá? E aí depois vem Paulo, né, com suas cartas, com suas epístolas, explicando com mais detalhe o que foi escrito acerca da jornada do Cristo aqui na Terra. Meu amigo, se não fosse Paulo, se não fossem os escritos de Paulo, teria muitas coisas na Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo no Novo Testamento, que ficaria difícil de compreensão, de entender. Então Paulo veio fechando, né, esses assuntos que ficaram ainda abertos pelos apóstolos, pelos seguidores de Cristo, pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, tá? E aí vem, finalizando, fechando com chave de ouro o cânon do Novo Testamento, vem as revelações de João na ilha de Pátimo, tá certo? Que é onde o próprio Cristo fala para ele, onde o próprio Cristo mostra para ele os acontecimentos do fim da era cristã, do fim da era da igreja aqui na Terra, tá bom? Então o Novo Testamento é um livro, um compilado bíblico que deve ser estudado com muita atenção, com muito carinho. Então, nesse trimestre, essa classe está estudando esse tema, tá? E por último, é compreender que os livros não estão dispostos em ordem cronológica, né? A Bíblia toda está nessa forma. Se bem que hoje, devido ao avançado estudo da escatologia, da arqueologia, hoje você encontra a Bíblia em ordem cronológica, na ordem que foram escritas cada livro, tá bom? Então fica aqui esse convite especial para meu irmão, minha irmã, juvenis de 15 a 17 anos, a estar na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais da Palavra de Deus. Leomar, se possível, traz só um jingozinho da EBD mesmo, e eu volto já apresentando o conteúdo da classe dos nossos jovens. Estudar a Bíblia. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, Escola da Vida Cristã, formando cidadão para o céu e para a terra. A escola secular te forma apenas para a tua convivência aqui na terra, te dá conhecimento, para tu viver aqui na terra, tá? E vencer as lutas do conhecimento, né? Ter o conhecimento para que assim você possa ser bem sucedido. Quanto que a EBD ela te forma para aqui na terra, tá certo? Para tu ter o conhecimento também das coisas da terra e também as coisas do céu. Então a escola dominical tem duas funções: te preparar para administrar esse conhecimento que tu vai adquirir aqui na terra e também te preparar para que tu possa chegar no céu de glória, tá? Para que tu não te perca no teu conhecimento, porque tem muita gente se perdendo nos seus conhecimentos, né? Se perdendo naquilo que Deus deu a eles e não soube administrar esse conhecimento. Então, a escola dominical vai te ensinar, te organizar a administrar esse conhecimento, tá bom, meu irmão? Então, na minha mão está a classe de jovens, que é a classe de 18 a 24 anos, que nesse trimestre, mostra aqui para os nossos irmãos, vão acompanhar pelo nosso canal, que nesse trimestre está estudando Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. É o tema da lição dos nossos jovens, que vai de 18 a 24 anos. E a lição desse domingo, a lição de número 4, vamos estar estudando o seguinte tema dessa lição, tá certo? Que você vai estar estudando. O tema é Davi, amigo fiel, tá certo? Davi, amigo fiel. E o nosso texto principal, que na lição de adulto corresponde ao texto áureo, diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que irmão, né? Provérbios 18,
capítulo 18, versículo 24, tá? E o objetivo dessa lição, meu amado irmão, minha amada irmã, é considerar que a amizade, né? Considerar a amizade inspiradora de Davi e Jônatan. Meu irmão, esse assunto aqui não tem nada a ver com que um movimento aí, né? Um movimento, tá? Quer implicar, né? Hoje não se pode ter mais uma amizade calorosa, digamos assim, uma amizade afetiva, uma amizade de respeito, de afetividade, que já é confundido muitas vezes, né? E aqui o texto bíblico não mostra isso, né? Há um movimento que quer provar que há um caso homoafetivo na Bíblia, e eles procuram passagens bíblicas daqui, uma delas é de Davi e Jônatan, essa amizade sincera, uma amizade verdadeira, né? Uma amizade de verdadeiros amigos, e aí eles querem, né, colocar isso aqui como sendo uma menção à questão da homoafetividade. Mas não tem nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é uma amizade entre dois homens que pode acontecer ainda hoje. Uma amizade sincera. Eu, como sou do interior, nasci e me criei no interior antigamente, porque hoje também não tem mais. Antigamente havia essa amizade de respeito, de consideração, onde se via mais uma amizade mais próxima, né? Onde você confiava nos amigos e etc, coisa e tal, tá? E aqui nós temos esse caso aqui, tá bom? Então é considerar isso, essa amizade inspiradora de Davi e Jônatan, que também o professor vai ter que trabalhar com esses alunos, vai ter que evidenciar os aspectos de uma amizade edificante, tá? E por fim, então, vamos dimensionar os perigos das amizades virtuais. Primeiro, que eu não acredito em amizade virtual. Ponto final, um ponto bem aqui, não acredito nessa coisa. Então, nessa lição vai trabalhar isso. Amigo, tem que estar presente, meu irmão. Negócio de amigo virtual no Facebook. Meu amigo no Facebook. Não é teu amigo no Facebook, coisa nenhuma, rapaz. Coisa nenhuma, tá bom? Então, essa lição vai trabalhar isso, o conceito de amizade, da verdadeira amizade. Isso está fazendo só um resumo dessa lição aqui. Se for resumir, ela vai mostrar o relacionamento entre Davi e Jônatan. E temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante, tá certo? E o mundo precisa disso, de amizade sincera, de amizades inspiradoras, de amizades edificantes, tá bom? Meu amigo Osaías Alves, meu amigo Leomar, traz mais uma música, Leomar, dentro do nosso programa. Não dá, Leomar, eu tenho 15 minutos. Não traz só um jingle da IBD. Só um jingle da IBD e eu volto já, só trazendo uma pincelada da lição dos adultos, tá bom? Traz um jingle da IBD, meu irmão, eu volto já. Você está ouvindo o programa EBD no Rádio. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. EBD, crescendo na presença de Deus. Muito bem, voltando. Meus irmãos, na lição dos adultos desse trimestre, estamos estudando o verbo. Você que vai acompanhar pelo nosso canal, está aqui no telão, está aqui no nosso estúdio hoje, né? Estamos usando aí a tecnologia, né, Leomar? Até que enfim chegou depois de muitos anos, vendo uma caixa, chegou uma televisão aqui no estúdio. Não adianta eu olhar para cima, não adianta eu olhar para cima, olhar para baixo, olhar de lado. Foi quase 2 anos a televisão comprada dentro de uma caixa aqui no estúdio, até que enfim foi montada essa TV para o ouvinte que está me ouvindo agora. E estamos usando aqui, projetando o telão aqui da nossa TV de 50 polegadas, né, de 60 polegadas. Meu irmão, você que está acompanhando pelo canal, no canal Querig, meu canal Escola Dominical, você está vendo o tema da lição aí, que é "E o Verbo se fez carne", tá certo? É o tema da lição dos nossos adultos. E o subtema é "Jesus sob o olhar do apóstolo do amor", tá certo? E o comentarista dessa lição, pastor Elianai Cabral, tá bom? Então, o nosso tema da lição do próximo domingo, a lição número 4, para o dia 27 de abril de 2025, tem como tema Jesus, o pão da vida, tá? Jesus, o pão da vida, tá certo? E o nosso textuário, já lemos, mas vamos reler novamente. Eu sou o pão da vida. O próprio Cristo disse isso. Eu sou o pão da vida, né?
E aí Jesus disse uma frase emblemática para muitos, sobretudo para os críticos da Bíblia, e a igreja primitiva acusava os primeiros cristãos de praticar o canibalismo, porque Jesus disse o seguinte: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? E alguns entenderam esse versículo dizendo que o próprio Cristo, que os crentes iriam comer a carne, propriamente a carne humana. Mas não era isso que Cristo estava dizendo. Cristo estava se projetando para o futuro, após a sua morte e a sua ressurreição, que ficaria a simbologia da libertação do povo de Deus, da libertação dos seus pecados, que é a Santa Ceia, que ele mesmo, né, nos seus últimos momentos, chamou os seus discípulos a um cenáculo, em um ambiente, reuniu ali e celebrou a ceia, instituiu a primeira Santa Ceia, né? Que é o símbolo da nossa libertação da escravidão do pecado, tá certo? Então ele diz que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então esse é o nosso textuário. Eu sou o pão da vida, disse o próprio Jesus, tá? E a nossa verdade prática é a seguinte: Jesus, o pão da vida, que sacia a fome espiritual do ser humano, tá certo? E a nossa leitura bíblica em classe está em João 6, verso 1 e 4. O tempo não vai dar de ler, vamos caminhar aqui para já a nossa nossos objetivos da nossa lição, que é interagir com a classe a respeito do milagre da multiplicação, tá certo? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é refletir a respeito dos desafios da fé, porque, irmão, ser crente, não quero desanimar a você, né? Mas ser crente é um desafio da nossa fé. Sobretudo nesses últimos dias, defender a razão da nossa fé. Essa fé que é tão atacada, essa fé que é tão achincalhada pelo ímpio, pelos incrédulos, mas Jesus já disse, Paulo já disse muito bem nas seus escritos, que nos últimos tempos apareceriam esse tipo de coisa. E eu posso dizer, irmão Leomar, irmão Osaías, sem nenhuma sombra de dúvida, que a igreja do século presente está vivendo o princípio dos últimos tempos. Ainda não é apenas o princípio, onde tem se multiplicado a incredulidade. Eu sei que o Leomar lembra, o Osaías, que nasceu no Evangelho, lembra. Anos atrás, o Evangelho tinha uma receptividade, né? As pessoas tinham um certo respeito pela fé alheia e, sobretudo, pelo Evangelho, pelo Cristo. Hoje se vê totalmente que se perdeu esse respeito, que não se tem mais esse respeito, que não se tem mais essa reverência. Quer dizer, é os frutos do que Paulo disse lá, que nos últimos tempos apareceriam homens avarentos, amantes de si próprios, tá certo? Ingratos, sem afeição, e é isso que nós estamos vivendo esses dias. Infelizmente, a realidade é essa, não podemos negar. Estamos adentrando ao princípios dos últimos dias da igreja aqui na Terra, e tem sido desafiador manter a sua fé e viver a fé. Porque, meu irmão, para você viver a sua fé, nós, com o nosso estilo de vida, é isso que muitas vezes o irmão não entende. Ai, mas pastor, eu sou muitas vezes, que o pastor até falou ontem no culto, perseguido no meu trabalho, na minha família. Muitas vezes pode ser ato das suas próprias ações, essa perseguição. Mas muitas das vezes não, é simplesmente pelo seu estilo de vida. O seu estilo de vida incomoda. O meu estilo de vida incomoda, porque a luz não se une com as trevas, né? E isso incomoda, então isso levanta perseguições, isso vem levantes, né? É natural, você tem que é cristão hoje, você tem que já aceitar isso com naturalidade, porque é o cumprimento da palavra do Senhor, né? É o cumprimento do que a Bíblia diz, que seríamos perseguidos sem causa, né? Por amor ao nome de Cristo, nós seríamos perseguidos, e estamos vivendo isso. Então, refletir a respeito do desafio da nossa fé nos dias atuais, tá? E por fim, o terceiro objetivo da nossa lição é relacionar a necessidade do ser humano com Jesus e com o pão, como o pão do céu. Ou seja, relacionar as necessidades espiritual do ser humano, tá certo? A necessidade humana que nós temos com Jesus,
o pão da vida, o pão que desceu do céu, aquele que sacia a alma, aquele que sacia o espírito, aquele que preenche o vazio existencial que a filosofia não explica, que a filosofia não preenche, que o humanismo não preenche, porque hoje o homem, né, ele não entende que quanto mais ele se afasta de Deus, mais esse abismo espiritual vai existir. Ao exemplo, temos a Europa que foi o berço do cristianismo, né? A Europa que foi, digamos assim, o berço onde teve uma projeção muito grande. E hoje, com esse humanismo, onde o homem colocou-se no centro e tirou Jesus, tirou Deus do comando, nós vemos hoje a precariedade que tá certo, os países da Europa, a carência espiritual, a carência da presença de Deus, tá certo? E a deterioração do ser humano. Porque quanto o homem mais se afasta de Deus, quanto o homem mais o homem nega o espiritual, mais ele se aprofunda no desastre, ele se aprofunda na decepção, ele se aprofunda na bebedice, ele se aprofunda no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. É isso, porque a Bíblia, querido, é bem clara. Ela diz o seguinte, que um abismo chama outro abismo. Então essa lição ela tem por isso correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida, aquele que desceu do céu para trazer, solucionar as mazelas do ser humano. Porque o ser humano é cheio de mazelas, né? O pecado trouxe mazela para a vida humana. E Jesus, como o pão da vida, que é o título da lição, ele veio sanar, ele veio sarar, ele veio restaurar. Mas, pastor, como você pode dizer isso? Vocês estão aqui na terra, vocês são crentes e vivem na mesma lei da física que nós. É verdade. Você está certinho. Vivemos a mesma lei da física. Passamos pelos mesmos intempéries que você passa. Mas nós temos um diferencial. Nós temos um ponto a diferenciar. E que ponto é esse, pastor Ribamar? O ponto que com Cristo, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Com Cristo, como pão da vida, como pão que desceu do céu, nós vencemos os obstáculos que nos aparecem, saímos do outro lado. Cantando o hino da vitória, cantando o tributo da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor, não foi o meu braço forte, não foi a minha mão forte, não foi o meu conhecimento, não foi o meu dinheiro, não foi o meu poder, não foi a minha fama, mas foi a graça salvadora de Jesus, o poder de Jesus que fez passarmos por esses problemas e sermos vitoriosos. E a vitória maior de todas essas aqui que eu estou dizendo, a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre os desafios das nossas vidas, do nosso cotidiano, né? Isso aqui é palhinha, isso aqui é fichinha, isso aqui é coisa pequena. A vitória maior que Deus nos deu foi a vitória sobre o pecado, a vitória da certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna, a certeza que ao descermos à sepultura não ficaremos lá. Não ficaremos, porque o Cristo, como pão da vida que desceu do céu, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado amigo e minha prezada amiga. Ele venceu a morte para te dar a vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então fica aqui esse resumo da nossa lição bíblica e que no próximo domingo você possa estar lá aprendendo mais sobre esse assunto maravilhoso, meu irmão, que é a nossa lição da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Querido irmão, foi uma alegria ficar com você, foi uma alegria ficar nesta oportunidade, comunicando com você. Só lembrando a agenda para hoje, irmão Leomar Gomes, hoje nossa tarde de poder, tá certo? Tarde de poder hoje aqui no Tempo Central. E final de semana aí o nosso Plano Salvador, começando na quinta-feira, o trabalho que você já sabe como é que se desenvolve, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.
família pra EBD.